Defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula de reforço. Lembrando, trabalhar, matéria de hoje, história da igreja. Olha aí na sua tela a nossa história. Igreja somos nós, igreja não é o templo não, templo é uma coisa, né? Igreja é outra coisa. Quando o Espírito Santo desceu, porque Jesus falou assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou, mas vou deixar outro em meu lugar, o Espírito Santo, ele vos guiará, ensinará tudo, o Espírito Santo. Então eles estavam reunidos ali, 120 pessoas, de repente o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí a igreja começou. Então a igreja não funciona sem Espírito Santo, viu, irmão? Importante você saber disso aí. E igreja sem Espírito Santo não é igreja. Então se você é igreja, é porque você tem o Espírito Santo. Ah, mas pastor Antônio, outro dia uma irmã veio falar comigo, eu sou fraquinha, estou cheio de problema, eu fiz isso. Eu falei, não, irmã, tudo bem, mas você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Agora, cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito Santo, aí não é igreja, é joio. Aí não é trigo, é joio, né? Porque por isso que tem gente que só fica murmurando, falando mal de pastor, falando mal da obra dele, tem prazer em falar mal. Não é igreja. Essa pessoa não é igreja. Porque se ela tivesse o Espírito Santo, ela não agiria dessa forma. A pessoa não tem o Espírito Santo. Tá? E essa igreja que nós estudamos, depois que o Espírito Santo desceu, como diz Jesus, ele ficou com a igreja e está até hoje. Até hoje. Então sempre teve pessoas com o Espírito Santo, porque senão não existiria a igreja. E Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Tá? Então a igreja passou por vários períodos. Nós estudamos devagar cada pedacinho do império, como que a igreja virou igreja católica, a imagem de escultura, as heresias, mas era igreja. Muitas pessoas ali continuavam temendo a Deus, mas não podia falar nada. Quem falava morria. Quem falasse alguma coisa morria. Mas agora, nesse período que nós vamos estudar, não tem mais jeito. Agora vai começar uma reforma. Na verdade, Martinho Lutero, que nós vamos estudar a vida dele, ele não queria sair da igreja. Ele não queria deixar a igreja, porque só tinha aquela. A ideia dele não era fundar uma igreja. Ele queria reforma. Ele queria revisão. Ele queria que houvesse mudanças, porque eram muitas as heresias. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. História da igreja. Então esse período, eu sempre destaco o período. Olha aí na sua tela. Vai desde a queda de Constantinopla, 1453, até o fim da Guerra dos 30 Anos, 1648. Porque lembra que nós aprendemos que surge o islamismo, né? O islamismo surge no ano 622 depois de Cristo, e ele vai crescendo e entra na Europa, mas em 732 ele é freado, ali ele para de querer invadir a Europa, né? O cristianismo dá uma segurada, né? O Império Romano segura. Mas ele no lado grego, da igreja grega, ele vai crescendo, e ele consegue, no ano de 1453, tomar Constantinopla. A igreja de Santa Sofia, a igreja de Constantinopla, virou uma mesquita da noite para o dia. Foi tomada pelos turcos otomanos, né? E ficou um bom tempo nas mãos dele, essa igreja. Muito bem. Então o que acontece? Acabou o império do Oriente, né? O Império Grego. Acabou agora. Né? Então nós nós vamos estudar agora só a igreja romana, a igreja latina, que tem sede em Roma. Muito bem. Agora veja aí na sua tela um nome, a Renascença. Renascença, né? É o nome desse período. O que é a Renascença? Por que ele é importante? Porque a igreja, até então, quem eram os professores?
os estudiosos, aqueles que escreviam, eram monges. Lá nos mosteiros eles ficavam estudando, desenvolvendo a arte, até um pouco de medicina, da agricultura. É só monge, tudo monge, que era tudo voltado para a religião. Tudo voltado para a religião. Isso. Mas após a queda de Constantinopla, que é uma divisão, porque até então a vida era aquele sistema medieval, é chamado medieval. Agora nós vamos mudar. Nós vamos entrar na Renascença. O que é esse período? Os estudantes agora não são necessariamente mais monges, padres, não. Surge agora uma classe de estudantes, de pessoas que vão procurar a ciência diferente, fora da Bíblia, fora da Bíblia. Eles não são necessariamente contra a religião, mas começam a examinar diferente daquela igreja medieval. Agora eles começam a desenvolver sistemas que vão querer aferir. Ah, mas será que é isso mesmo? Veja a questão, por exemplo, só o astrônomo Galileu, né, que já começou a questionar que a Terra não era o centro do universo. Tem alguma coisa... Tanto foi condenado pela igreja, mas é uma pessoa que já começa a questionar. E outros questionamentos. Então a ciência vai tomando um outro caminho agora. Ela vai saindo da religião. Até então, os estudiosos, os monges, né, os bispos, até mesmo o Papa, até então, estudava a ciência, a filosofia, mas dentro da religião. Agora não. Agora é um outro tipo de pensamento. E até mesmo o Papa, agora, ele é mais notado pelo seu conhecimento intelectual do que pela fé. Até o Papa. Porque a Renascença é isso aí. Então começa a desenvolver agora a literatura, a pintura. Por isso que eu coloquei um quadro aí para você ver. A filosofia, a arte e medicina. E os descobrimentos, não é? Os descobrimentos. Você vê que o Brasil, ele é descoberto nesse período aí, 1500. Então é nesse período aí do desenvolvimento que o homem, ele começa agora, não é mais ligado à religião. Ele não é que ele seja antirreligioso, mas é um homem mais livre do sistema. Então isso é chamado Renascença. Então com certeza isso provocou, colaborou para a reforma protestante. Não sai daí não, que eu estou chegando em Martinho Lutero. Já volto já já. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Estamos começando a estudar a reforma protestante. Nós vamos chegar nos dias atuais. Olha que maravilha. Já percorremos 1500 anos. Muito bem. Então a Renascença foi isso aí. E também os monges, os estudiosos, porque Martinho Lutero era um monge, começa agora a estudar a Bíblia, mas com os originais. O grego, o hebraico, a estudar mais o que realmente o texto fala, e não aquilo que o Papa dizia que o texto falava. Olha que interessante. Aí começa a perceber, o monge, né, esse Martinho Lutero, por exemplo, fora outros, começa a perceber que a igreja, a igreja católica está muito diferente do que o Novo Testamento ensina. Que tem muitas práticas no catolicismo, na igreja da época, que são totalmente contrárias do que aquilo que a Bíblia ensina. Está vendo aí o movimento? Quer dizer, agora a mente começa o questionamento. Começa o questionamento. Olha, mas eu estou lendo aqui no Novo Testamento, aqui no grego, eu aprendi o grego, estou vendo aqui, olha, e levou para o latim, mas o texto está falando uma coisa, a igreja está praticando outra. Por exemplo, eu não consigo achar purgatório, essa doutrina. Eu não consigo achar essa questão de orar pelos mortos. Eu não estou achando isso aqui. Está vendo? E teve uma prática também que aí ele ficou confuso, que era a indulgência. O que era a indulgência?
O Papa queria terminar a Basílica de São Pedro, lá em Roma. E fora os palácios, os templos que eram construídos, o dinheiro para sustentar aquilo, né? Era muito dinheiro. E o Papa queria também terminar. O Papa Leão X, Papa Leão X, né? A gente fala décimo, Leão X, queria terminar a Basílica. E ele fez um documento, uma bula, que era o seguinte: quem comprasse aquele documento, quem pagasse por aquele documento, não passava pelo purgatório e nem precisava de confessar. Nem precisava de confessar para o sacerdote. Era direto para o céu quando morresse. E se tivesse algum parente que morreu, que já tinha morrido, e você comprasse uma bula daquela, um documento daquele que o Papa assinava, a hora que você dava o dinheiro para a pessoa e pegava o documento, a alma da pessoa já saía do purgatório e ia direto para o céu. Então veja, você tinha um parente seu que morreu, que você estava rezando pela alma dele no purgatório, acendendo vela por ele, porque a igreja já está com essa prática aí. Aí se o Papa te desse aquele documento, porque o Papa, ele dizia que ele era maior que os homens e menor que Deus, ele estava entre Deus e os homens, então ele fazia uma bula, um documento, te dava aquele documento e você livrava aquela pessoa do purgatório. Não precisava de confissão, nada, nem dizer, era direto com o documento do Papa. Olha aqui que situação. E o povo na ignorância, o povo no muito analfabetismo, não sabia, comprava, vendia. Ele começou a vender na Alemanha. O Papa mandou o enviado dele vender isso na Alemanha. Vender na Alemanha, essa bula aí com esse direito. Então dizia o seguinte, que quando tinha o lugar de pôr o dinheiro, era moedas da época, né? Moedas. Quando caía lá quando ela batia no fundo do tambor, no fundo do lugar que eles enfiavam a moeda, a alma já saía direto do purgatório e ia direto para o céu. Aí Martinho Lutero começou a ouvir isso aí, já não bateu. Ele falou: não, peraí, que esse negócio não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Começou a ler a Bíblia, falou: não, aí ele já começou a ficar revoltado. Tá vendo? Então, fora tudo que ele... Por isso que é reforma protestante. Ele falou: está errado, está errado. Ele ficou revoltado com a situação do cristianismo. Que igreja é essa? Que a Bíblia fala uma coisa, ela faz outra. Onde está escrito isso aí? Que se o Papa assinar um documento, dá para a pessoa, ela tira até a alma de um que já morreu do purgatório. Né? Muito bem. Agora, uma outra coisa importante deste período, vamos voltar nessa história da indulgência, mas uma outra coisa importante deste período é a invenção da imprensa. Em 1455, olha aí na sua tela, por Gutenberg, também na Alemanha, invenção da imprensa, 1455, né? Ela foi inventada em 1455. Então veja bem, tudo era manuscrito. Você imagina, toda a biblioteca, toda a literatura era escrita à mão, manuscrito. Tinha muito escriba, né? Função de escriba, escrever. Só que, na época, se a pessoa quisesse comprar uma Bíblia, eu quero comprar uma Bíblia. Como ela era manuscrita, ela custava o salário de um operário durante um ano. Então a pessoa tem que trabalhar um ano para conseguir comprar uma Bíblia. Você imagina isso aí? Consegue imaginar? Trabalhar um ano para comprar uma Bíblia? Imagina hoje, a gente ganha Bíblia de presente. Todo mundo tem Bíblia. Tem Bíblia de tudo quanto é formato, tudo quanto é modelo. Mas na época, trabalhar um ano para comprar uma Bíblia, então o pessoal não conhecia a Bíblia. Não conhecia. Fora o analfabetismo, que era muito grande, aquele povo que vinha do paganismo, que viraram tudo crente, cristão, por um decreto, para não ser morto, né? Porque o imperador obrigou todo mundo a ser cristão. Então o que acontece? E não sabia ler nada. Então daí aconteceu tudo isso com a igreja. Agora, com a invenção da imprensa, primeiro livro impresso, sabe qual foi? Primeiro livro impresso por Gutenberg? A Bíblia. Já pensou a sede que o povo tinha? Agora, junto com a Bíblia, aí já tinha a imprensa, aí já rende, né? Porque daí você consegue fazer em quantidade. Faz a forma, aí é só copiar, dia e noite copiando Bíblias, espalhando Bíblia. A Bíblia, e aí já surge a Bíblia na língua do povo, né? Aí já começa a melhorar. Fora os panfletos explicando, mostrando os erros da igreja, que já começa a circular. Entendeu? Quer dizer, o pessoal, a Renascença já é um período de questionamento.
já é um período de questionamento, de verificar se é aquilo mesmo. E ainda, com a imprensa, quer dizer, a pessoa tem um pensamento, agora ele consegue colocar aquele pensamento e imprimir e distribuir. E isso começa a se espalhar. E aí a igreja começa a entrar em apuros. Aquela igreja que estava vivendo, ensinando uma coisa totalmente diferente das Escrituras, começou a entrar em apuros, né? Então, a invenção da imprensa. Outra coisa que é importante, olha aí na tela, eu até coloquei uma imagem aí do nosso país, o espírito nacionalista, né? O que é o espírito nacionalista? Até então, nós estudamos que tinha os senhores feudais, né? O período medieval, então, tinha os seus castelos e tinha guerra de rei com rei, rei que não aceitava o Papa que mandava tirar aquele rei, mas estava só, até aí estava entre os reis ali, que montavam um exército e ia para a luta. Mas agora não. Com o surgimento, agora nós já temos comércio, cidades desenvolvendo, então o povo de uma região já começa a ter um espírito nacionalista. Não, eu pertenço a esse país, eu pertenço à Alemanha. O outro não, eu pertenço à Itália, eu sou da França. Esse espírito nacionalista já não está mais aceitando que o Papa venha interferir, né? Porque quem nomeava o bispo, o arcebispo, o líder para ir para aquele país, ficar ali em cima do governante, ali era o Papa, tudo era o Papa que nomeava. Agora o Papa não vai mais nomear, não. Nosso país é que vai escolher o líder religioso. Não tem mais nada a ver do Papa escolher. Já começaram a querer essa separação também. Então nós temos a renascença, que é a pesquisa fora da religião, a ciência fora da religião, que começa aí o desenvolvimento total, muda totalmente o cenário da história. Nós temos já falei, a invenção da imprensa, Nós temos também os monges agora questionando, porque agora eles querem conhecer o hebraico, querem conhecer o grego, os originais, para entender melhor as escrituras, que era uma coisa que estava, e viram que já está totalmente fora do padrão bíblico, o comportamento da Igreja Católica. E nós temos também o espírito nacionalista, cada nação querendo a sua independência, né? E o estupim que eu já falei aqui, olha aí na tela, foi a venda de indulgências. A venda de indulgências, que o Papa precisava de dinheiro para terminar a Basílica de São Pedro, para construir mais templo, era muito dinheiro. Então, o que acontece? Foi justo na Alemanha, onde estava Martim Lutero. Ele pediu para ir lá e estavam vendendo essas bulas papais, esse documento, onde que a pessoa tinha um parente que morreu. Não era muito gente boa, então estava, segundo o catolicismo, estava no purgatório. Aí com a bula você pagava, a hora que o dinheiro entrava lá no lugar de depositar o dinheiro, a alma da pessoa ia direto para o céu. A pessoa comprava, mas alguma coisa está errada. Então Martinho Lutero viu que estava errado, ele escreveu 95 teses e ele colou na igreja, na Alemanha, em Wittenberg, colou lá as 95 teses dele em 1517. E as 95 teses que Martim Lutero escreveu, elas estão aqui na Bíblia Apologética. Olha que interessante, se você comprar a Bíblia Apologética, você vai ter de presente aí as 95 teses de Martim Lutero na Bíblia Apologética. E aqui também tem quando começaram a adorar santo, imagem, como vela, sinal da cruz, todas essas coisas que entrou na vida. Tem uma cronologia, a data certinha para você entender isso aí. E tem a Reforma Protestante, um resumo, e as 95 teses de Martim Lutero, onde ele vai falar principalmente contra a autoridade do Papa, ele vai questionar a autoridade do Papa, questionar e a questão da indulgência, né? Então aí começa esse movimento. Na próxima aula nós vamos aprofundar isso aí, porque o caldo engrossou, né? Pensa que o Papa deixou para lá, não. O Papa excomungou Martim Lutero, fez uma bula excomungando. Mas na próxima aula nós vamos ver qual foi a reação dele, tá bom? Não sai daí não, tem mais aquele recado, daqui a pouco eu volto. Vamos trabalhar mais um pouquinho?
tem mais 10 minutos de aula, depois tem mais 5. Não é assim não, querendo sair de fininho. Então a gente já falou, mas já acabou a aula. Não, tem mais 10 minutos, vai dar para aprofundar mais ainda nesse assunto. Porque esse assunto é muito interessante. Então nós estamos trabalhando com a reforma protestante. Olha aí na sua tela o Martinho Lutero, uma imagem dele. Então ele nasceu em 1483 e morreu em 1546, tá bom? Então olha aí uma imagem dele do Martinho Lutero, monge alemão. Agora eu falei da Bíblia apologética, que é essa Bíblia aqui que nós estamos oferecendo para você, é a única no mundo. Não tem outra igual essa aqui. Só tem essa aqui, que é João Ferreira de Almeida, e no apêndice carrega os livros apócrifos, tá bom? Só tem essa. Então olha só que interessante, só ICP produz esse material. Se você pegar o índice aqui do apêndice da Bíblia apologética, você vai encontrar aqui, ó, Reforma Protestante, na página 1492, e aí você vai encontrar aqui, ó, na Reforma Protestante, olha lá, 1492, aí você vai na página 1492, você vai encontrar o quê? As teses de Martinho Lutero. Olha aqui, está na página 1494, olha, tem as 95 teses aqui dele, ó. Tudo que ele escreveu e colou lá na porta lá da igreja. Só que isso em 1517. Só que o Papa fez o quê? O Papa pegou e fez uma bula, um documento excomungando, excluindo, expulsando o Martinho Lutero da igreja. Sabe o que ele fez? Pegou a bula e queimou em praça pública. Queimou em praça pública na Alemanha. Queimou a bula do Papa. Falou, essa bula não. Isso aqui é coisa do diabo. Queimou a bula. Né? E ainda falou, não. Eu vou até. O Papa queria que depois que ele fosse lá se retratar. Falou, não, eu até vou, mas tem que me provar na Bíblia que eu estou errado. Se me provar, me convencer que eu estou errado, não tem problema, eu me retrato. Fora disso, eu vou ficar com a palavra. Né? Olha que interessante, porque ele viu que a salvação é pela graça. Olha aí, olha que interessante. Ele viu que o homem tem contato direto com Deus por meio de Jesus Cristo. Não precisa do sacerdote como mediador. Ele aprendeu isso. Ele recebeu essa revelação. Então aí nasce o protestantismo. Depois nós vamos ver por que usa o nome protestante. Mas essa ideia de Martinho Lutero, né, os luteranos, quer dizer, os seguidores de Martinho Lutero, que começa aí, então ele é expulso da igreja. Ele não queria ser expulso da igreja. Ele queria que o Papa, que o clero mudasse aquela situação, porque estava um absurdo. Eu já falei aqui a questão da indulgência. Então, ele tem 5 pilares, esse movimento. Então, é importante que você anote aí, que você aprenda esses 5 pilares da fé, que é a nossa fé. A nossa fé tem esses 5 pilares. Se a sua fé não tem um desses pilares, tem problema na sua fé, tá? A nossa religião. A nossa religião é religião. Não tenha medo de usar o termo religião, né? A nossa religião tem 5 pilares, tá bom? Então, primeiro pilar, olha aí na sua tela. Religião bíblica. Esse é o primeiro pilar. Porque a Igreja Católica agora ela tem a Bíblia, mas também tem como regra de fé os escritos dos papas. Tudo aquilo que eles vão documentando passa a ser regra de fé. Então tem hora que entra em contradição. Exemplo, a Bíblia fala que convém que o líder, que o presbítero seja casado. A Igreja Católica proíbe com o celibato, tá vendo? A Bíblia não fala nada de purgatório, mas a Bíblia Católica desenvolveu essa doutrina. A Bíblia não fala nada de orar pelos mortos. Aliás, não temos contato com o morto, né? É proibido. A Igreja Católica tem essa daí, da intercessão por meio dos santos, aqueles que já morreram. Sendo que isso é uma prática proibida. Só tem um mediador. A Bíblia é clara. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2:5, só tem um mediador. Não tem outro mediador. O único que é mediador é Jesus Cristo, entre Deus e os homens. Não tem outro. Mas a Igreja Católica colocou, além do sacerdote fazer a mediação, que a pessoa tem que confessar para o sacerdote, até hoje a pessoa tem que confessar para o sacerdote para ele dar uma penitência, uma receita lá para a pessoa. E tem os santos.
Então, mas isso não é bíblico. Eu sei que algum católico pode estar assistindo o programa, está até chateado. Mas eu não tô falando mal, estou falando a verdade. A verdade. Para ser católico, não adianta só ter a Bíblia. Tem que ter o magistério da tradição, tem que seguir o que os papas deixaram. E muitas vezes entra em contradição com a Bíblia. Então, primeira coisa, religião bíblica. Então, você não é igreja? Você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, você é igreja. Então, uma religião bíblica. Então, você precisa conhecer a Bíblia. Por que eles estavam pagando indulgência? Comprando a bula do Papa, falando que direto não passava pelo purgatório? Porque não conhecia a Bíblia. Não era uma religião bíblica. Então, hoje, você que sabe ler e escrever, você que está sintonizado na nossa programação, que tem a Bíblia, não adianta você, não tem outro caminho, precisa ler a Bíblia. Porque é uma religião bíblica a nossa fé, tá bom? Então, espero que você tenha uma fé bíblica. Segundo, racional. Racional. É racional pegar um papel, o Papa assina um papel que você compra aquele papel e a alma da pessoa vai direto para o céu, que já morreu ainda? Tem sentido? Tem sentido? Não é racional, não é. Não entra na cabeça da gente. Então, uma fé racional, uma religião racional, que pensa. Né? O crente precisa pensar. Você precisa pensar, não é? Tem que pensar, entendeu? Nas suas atitudes, no que você está fazendo, como é que é, onde você está, entendeu? Muito bem. Outra coisa, uma religião pessoal. Eu não tenho ensinado aqui que você é a igreja, a senhora é a igreja, o senhor é a igreja, eu sou a igreja, que o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Nós não somos... o Espírito Santo, tem gente que pensa que o Espírito Santo é aquele gênio do Aladim, que é uma lâmpada, você esfrega, ele, o que você quer? Fala que eu te dou. Não é nada disso. Ele habita na gente para nos dar força e para que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo. A verdade é essa, para ensinar. Porque o alvo da palavra é a redenção humana. Então, uma religião pessoal. Você não precisa de sacerdote. Você não precisa ir lá contar os seus pecados para o sacerdote mediar por você e te dar uma penitência. Você tem que ter contato direto com Deus. A verdade é essa. O crente não é assim? Você não ora a Deus em nome de Jesus Cristo? Você está com um problema aí na sua casa, um filho, você tem que ter essa liberdade de orar a Deus, você conversar com Deus, você contar o seu problema para Deus. E Ele vai te dar a solução. Então, uma religião pessoal. Claro que nós cultuamos, nós nos reunimos, nós adoramos a Deus junto, mas você tem que ter o seu pessoal com Deus, a sua intimidade com Deus. Você não pode depender de outro. Então, uma religião pessoal. 3 pilares do protestantismo: uma religião bíblica, uma religião racional e uma religião pessoal. Faltam 2. Uma religião espiritual. A igreja estava no formalismo. Era só no formalismo. Não tinha mais espiritualidade. Tinha acabado a espiritualidade da igreja. Então nós precisamos da espiritualidade. Um culto sem o sobrenatural, sem o mover de Deus, não é culto, é reunião filosófica. É uma discussão filosófica. Tem que ter o espiritual. Quando eu estou ensinando aqui, eu creio que Deus está me usando para ensinar a palavra. Eu acredito, eu tenho essa fé. Porque tem que ser espiritual. Eu não estou aqui como um professor ensinando coisa da minha cabeça. Não, eu preciso da unção de Deus. E a senhora que está aí na sua casa, o senhor, o jovem, você que está me assistindo agora, precisa ser espiritual. Precisa entender que esse livro aqui trata da redenção humana. Ser espiritual. Crer no sobrenatural, porque daí Deus se manifesta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um dos pilares da nossa fé, da nossa religião, é uma religião espiritual, onde há o mover de Deus nas nossas vidas. Entendeu? Próximo, uma religião nacional. A missa era rezada em latim. Quer dizer, a pessoa já não sabia ler e escrever, já era analfabeto, ainda ia. Não era nem a língua. Não era nem a língua da pessoa. A pessoa não entendia nada. O sacerdote é que fazia tudo. Mas não. Agora, na reforma protestante, cada país
vai ter o seu culto na sua língua. Olha que bênção que foi a Reforma Protestante. Dominou os 5 pilares, eu fico até na emoção, porque é muito, muito forte esse ensino. Então a nossa fé é uma fé bíblica, notou aí? Fé bíblica, ela é racional, né? Racional, porque não tem sentido você comprar um documento de uma pessoa para tirar a alma do outro do inferno, não bate. Espiritual, não é isso? Individual, porque eu tenho que ter responsabilidade perante Deus. Eu vou responder pela minha vida perante Deus. E nacional, eu sou brasileiro. Nós temos nosso jeito de ser, nós somos brasileiros. O nosso culto, ele é brasileiro, porque Deus atua, respeita a nossa sociedade, né? O nosso jeito de ser, a nossa cultura. Né? Lá na Alemanha o culto é do jeito que o alemão tem, o padrão dele, e assim vai. Então cada povo cultua a Deus do jeito que é, da sua nação, do seu estilo. Né? Olha que bênção. E na sua língua, porque senão ninguém entende nada. Tá bom, gente?